Olá, estamos novamente juntos aqui com o nosso módulo de relações interpessoais. Hoje, nossa unidade 4, abordando temas transversais. Bem, o nosso conteúdo, ele vem a ressaltar o quanto é importante pensarmos que as questões que nos envolvem no contexto escolar, elas não se limitam simplesmente a conteúdos pedagógicos. Este módulo também, ele propõe a formação do profissional, levando em conta também a formação pessoal, então profissional e pessoal aliados. Que as relações interpessoais, ou seja, das pessoas da escola, são muitas vezes conflituosas e precisam ser problematizadas e que exigem soluções criativas, muitas das vezes que nós não temos as soluções de imediato. E que, por último, nós precisamos estar motivados para nos formar visando ao enfrentamento, veja bem, ao enfrentamento das dificuldades. Para tanto, é de suma importância agir a partir de um motivo que nos leve a essa ação. E aqui nós vamos falar de disciplina e motivação. A autora, ela pede que nós façamos uma reflexão, que nós voltemos ao túnel do tempo. Aborda assim: você se lembra de quando você era aluno? Tente relembrar como era a sua escola, como eram seus colegas, os seus professores e, no contexto geral, as pessoas que trabalhavam nela. Questiona também o que você mais gostava de fazer. Quais eram os melhores professores e com certeza você pode se lembrar de momentos em que ficava com pensamento bem distante da sala. Você pensava em tudo, menos no conteúdo que o professor estava dando. Preocupado justamente no que você ia fazer depois da aula. Também se lembra de como sentia a preguiça ou logo se cansava de ouvir o professor. Não gostava de ouvir até o final as explicações. Daqueles momentos gostosos, quando você descobria algo novo. Quando você competia com alguns colegas para falar, quando não sabia as respostas e ficava até torcendo que em momentos de questionar, a professora questionasse qualquer um colega, menos você. E em alguns momentos nós fomos atentos, outros nem tantos. Fizemos bagunça, silêncio, mas nesse contexto sempre havia alguém que chegava para impor uma disciplina. Olha aqui, a disciplina na escola ou na sala. Então, isso quando ele não era logo mandado à direção, quando não havia conversa, você ia logo para a direção, ter aquela conversa com a coordenação pedagógica e aí você provavelmente poderia ser ameaçado de ficar sem recreio, dizendo que se você continuasse com aquele comportamento, você não iria para o recreio e muitas das vezes você chegaria a ser até suspenso por alguns dias. Então, muitas das vezes você ficava com aquela sensação de ser injustiçado. Por quê? Porque você achava que não havia motivo para tanta punição. Isso geralmente é o que pensávamos. Só que os adultos, eles sempre exigiam demasiadamente e estavam normalmente errados. Então, é justamente sobre estas diferenças, sobre o que entendemos por disciplina, que nós vamos conversar, abordar hoje nessa nossa unidade. Então, a disciplina especificamente, não é fácil você definir o que seja indisciplina, ou seja, falta de disciplina, ou até mesmo a disciplina.
que são conceitos complexos, pois não são estáticos, parados, nem uniformes e muito menos universais, e trazem consigo uma multiplicidade, veja bem, uma multiplicidade de interpretações. Dependendo do contexto que esteja, ele pode ter inúmeras definições. Eles também se relacionam com um conjunto de valores e expectativas que variam ao longo da história entre as diferentes culturas e em uma mesma sociedade. Já no plano individual, a palavra disciplina, ela pode ter diferentes sentidos, que dependerão das vivências de cada sujeito e do contexto em que foram aplicados. Então, muitas pessoas acreditam que atualmente a indisciplina na escola é maior e veem isso como consequência dos tempos modernos. Você pensa dessa forma? Você acha que realmente questões de disciplina de alguns alunos, elas originam justamente desses tempos modernos? Você acha que os tempos são outros? Você concorda que se esses tempos eles são outros, nós devemos buscar soluções para encontrarmos e não ficarmos simplesmente imobilizados porque os tempos são outros, ou seja, acharmos uma solução e não simplesmente ficarmos, nos atermos ao que os tempos mudaram, é isso e pronto. Então, na questão da tradicionalidade, a disciplina, ela vem a significar obter a tranquilidade, o silêncio e a passividade dos alunos em sala, para que eles não se distraiam dos seus exercícios propostos pelo professor e que sigam as regras predeterminadas pelos adultos. Então, geralmente, a disciplina, em se tratando de escola, num contexto escolar, vem de que o professor impor a sua autoridade a fim de obter a atenção do aluno em algumas explicações, em algum contexto, em algum trabalho que ele esteja executando. O entendimento da disciplina, ele depende em grande parte da concepção que se tem do papel do educador no ambiente escolar. Se é uma função de simplesmente garantir a ordem na sala de aula e nos demais espaços da escola, ou se é um mecanismo que contribui com a formação do aluno como um cidadão para o futuro. Então, a questão da disciplina, ela vai muito mais além do que uma sala de aula. Não é simplesmente o aluno se portar durante explicações do professor. Ele também, vai fora de sala, porque é a questão de você se comportar no ambiente como um todo, em sua casa e em diversos locais aos quais você frequente. Aqui fala o seguinte, que no primeiro caso, a concepção da disciplina, ela é tradicional e coincide com a da maioria dos professores que acreditam que a disciplina é obter a tranquilidade, o silêncio, a arrumação, a concentração e as posturas corretas. No entanto, este ponto de vista, ele não é compatível com a educação que se propõe a formar cidadãos que não podem prescindir da colaboração dos alunos, o que acarretaria na inibição de suas curiosidades, seus interesses e suas iniciativas. Às vezes, quando o professor ele vai impor a sua autoridade de professor dentro de sala de aula, dependendo da forma como ele
vai impor essa questão da disciplina, isso pode chegar também a fazer com que o aluno fique inibido com relação a algumas iniciativas, a alguns questionamentos, justamente advindo de algum conteúdo, de algum trabalho. E é isso que não pode acontecer. Então, seguramente, a convivência escolar em turmas numerosas, justamente como é no caso da maioria de nossas escolas, não permite que se sigam as fantasias e desejos de cada um. Nós sabemos que hoje as nossas salas de aulas, elas têm um grande número de alunos e que é difícil controlar muitas das vezes e você chamar o aluno para você ter a atenção dele. Então, o professor ele vai ter que arrumar algum tipo de mecanismo justamente para fazer com que essa aula seja atrativa, atraindo desta forma a atenção dele para o professor, para o conteúdo, para o trabalho que ele vem executando. Então, é preciso certa capacidade de adaptação em algumas regras para que possa emergir a espontaneidade coletiva nas atividades propostas. Às vezes, fazer algum tipo de atividade diferenciada, não simplesmente se ater só àquele conteúdo, quadro, livro. Então, você variar a questão da atividade nesse contexto de sala de aula pode trazer a atenção do aluno e fazer com que ele absorva melhor os conteúdos. Então, vários podem ser os fatores que dificultam a participação de alguns alunos nessa disciplina coletiva. Então, muitas das vezes o problema está nas relações, veja bem, nas relações do aluno com a classe. Às vezes o aluno ele tem uma certa dificuldade de interação, às vezes é com o conteúdo do ensino, tem uma certa dificuldade em absorver o conteúdo justamente que o professor está explicando e com outras pessoas. Às vezes ele pode se adaptar mais fácil com umas e ter uma dificuldade maior com outras. Em relação ao professor, a hostilidade pode ter sua causa no seu próprio fracasso escolar, na severidade do professor ou nos motivos pessoais originados na família, bem como em função da relação com os colegas, às vezes em um sentimento de inferioridade ou desejo de ser aceito. Então, ele também às vezes pode ter essa dificuldade de interação com o professor justamente por ser mais tímido. Às vezes em alguns grupos de colegas ele tem aquela necessidade de ser aceito, mas ele é tímido, então às vezes ele fica no cantinho sem ser notado e isso dificulta tanto interação quanto absorção e aprendizagem. Então, mais frequentemente do que se supõe, o aluno ele sofre recalcamento, justamente em função dessas questões, desejo de ser aceito e sentimento de inferioridade. Às vezes algum coleguinha que tem uma facilidade maior de absorver um conteúdo e ele, por se ter vergonha, ele se sente inferiorizado e por ele se sentir inferiorizado, às vezes ele não procura ajuda nem de professor nem de colega e é onde ele fica prejudicado. A não satisfação de sentimentos que gostaria de experimentar na sua família ou na escola, traduz-se em reações desviadas que têm mais ou menos valor de diversão, de disfarce ou de símbolo e que são objetiva ou subjetivamente nocivas. Então, às vezes, na família, ele é deixado mais de lado, ele quer se fazer notar, mas às vezes o pai ou a mãe, em função de muitas atividades, é muito trabalho, é muita correria, às vezes não dão aquela atenção e isso também às vezes pode refletir no contexto escolar. A questão da violência na escola vem se constituindo em um problema muito grave. Então, a agressão física, como a verbal,
e o desrespeito estão banalizados no cotidiano escolar como algo consolidado no modo de ser dos jovens. Então, essa questão de agressões físicas ou verbais, geralmente a gente vê com uma facilidade nas escolas, mas aí por detrás disso existe N fatores, N problemas que precisam ser averiguados com mais detalhes. Então, torna-se necessário que os educadores disponibilizem um espaço para que os alunos falem de suas experiências, de suas dúvidas e de fatos de seu cotidiano. Aquilo que eu estava explicando para vocês é o professor abrir um espaço, tentar fazer uma adequação na sua aula, na sua explicação, para atrair o aluno, dar o espaço para ele também se mostrar, ele fazer essa proposta de passar alguma experiência, retirar dúvidas e esse momento de interação que facilita a questão do ensino-aprendizagem. E essa pode ser uma maneira de eles participarem da aula e de terem um melhor desempenho escolar. Então, você fazendo o aluno participar, você vai obter a atenção dele, ele já vai ficar mais atento e ele vai se sentir inserido. Um exemplo nós podemos ter, existem professores que têm alunos que são bem peraltas, então eles utilizam de algumas estratégias. O aluno mais peralta da sala, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente pegar aquele aluno como se fosse um assessor dele, dar atribuições para ele. E é onde ele vai se sentir importante. Ele se sentindo importante, ele vai se sentir atraído pelo conteúdo, ele vai se sentir inserido e ele vai participar de uma melhor forma e vai ter com certeza um aprendizado, uma absorção de conteúdo e uma interação entre ele, professor, e os colegas. Aí a autora nos pergunta assim, o que foi apresentado em cima, ele faz sentido em relação ao que você pensou antes de ler essa sessão? Então, como você definiria disciplina agora? Isso você pode estar anotando no seu memorial. Agora nós vamos falar da motivação. Quanto à motivação, nós podemos dizer que está estreitamente ligada com a questão da disciplina. Então, motivação e disciplina podem estar estreitamente ligadas, as duas. Falamos sobre a necessidade do processo educativo fazer sentido para o aluno, para despertar o interesse na participação do coletivo. Então, não é só chegar, passar o conteúdo, o aluno viu o conteúdo, copiou do quadro, prestou atenção, foi para a escola, fez a tarefa e voltou, aquela coisa bem mecânica. Não. Interagir como um todo, participar das atividades que tem dentro de sala de aula e o professor proporcionar essas atividades, essas adequações e com certeza a participação dele. Então, ele vai se sentir inserido e vai participar bem mais. Então, a motivação, ela tem a ver com a razão pela qual alguma coisa nos leva a agir. Então, motivação tem a ver com a razão pelo qual alguma coisa nos leva a agir em direção a ela, algum objetivo. Então, com a finalidade de obter, obviamente, alguma satisfação. Se o professor abre esse espaço para o aluno, faz ele interagir, abre diálogo, faz com que ele participe mais, obviamente, ele vai se sentir mais motivado, ele vai obter algum tipo de satisfação, ele vai agir em função disso. Então, essa satisfação, ela pode ser de ordem pessoal, social, cognitiva, a título de aprendizagem, afetiva, de sentimento e de muitas outras formas que às vezes não conseguimos identificar.
Um exemplo, o aluno, ele estudou, só que ele ainda está um pouco inseguro com relação à nota. Ele pensou que fosse tirar alguma nota bem mais baixa, só que ele tirou a nota além do que ele pensava. Então, obviamente, ele ficou mais motivado, fazendo com que, para as próximas avaliações, ele caprichasse em relação aos estudos para poder realmente tirar uma nota bem melhor e ficar mais seguro com relação à execução na hora de fazer a prova. Então, o importante é fazer com que o motivo pelo qual queremos envolver o aluno em uma determinada tarefa faça sentido para ele. Então, despertando a sua curiosidade, despertando o seu interesse, obviamente, isso aí vai fazer sentido para ele. Então, em outras palavras, a tarefa tem de provocar um sentido emocional, ou seja, tem que mexer com o emocional do aluno para a pessoa, pois, como dissemos anteriormente, a emoção, ela é o motor das nossas ações. Uma pessoa bem motivada, obviamente, ela é bem mais produtiva, ela é mais alegre, é um estímulo para a pessoa. E como conseguimos proceder para atingir a emocionalidade do outro? É um questionamento. Isso, claro, que não é uma tarefa fácil. Obviamente, também não é uma tarefa impossível. Você só tem que insistir e persistir. Às vezes, existem alunos que são difíceis de você lidar, justamente em função de, em casa, não terem diálogo, não ter atenção dos pais por algum motivo ou outro que desconhecemos. Isso dificulta, não é fácil, até porque as nossas salas são numerosas, são grande quantidade de alunos e cada aluno tem um universo, cada aluno tem uma vida, tem uma história, tem uma experiência diferente. Mas se o professor tiver um jeito, com calma, insistindo, obviamente ele consegue. Exige, no entanto, um esforço de olharmos atentamente, olharmos atentamente para o outro, para poder conhecê-lo e então saber das suas necessidades. Quando nós conversamos, obviamente, às vezes nós descobrimos coisas, nós podemos conhecer melhor a pessoa. Então, é assim que o professor pode fazer. Se ele abrir esse canal de comunicação entre ele e o aluno, as coisas ficarão mais fáceis. Então, é onde diz, você olhar para o outro e conhecê-lo. Então, é importante encontrar o sentido emocional das coisas que fazemos. Sendo assim, é necessário ter muita consciência do nosso trabalho para encontrar esse sentido emocional. E, obviamente, sentirmos motivados ao realizar nossas tarefas. Para um professor, não tem nada mais gratificante do que ele observar. Quando ele explicou o conteúdo e ele, de repente, perguntou, questionou algum aluno, ele realmente observou que obteve uma absorção, ele teve a atenção dos alunos e os alunos conseguiram aprender. Isso ele vê bem claro, bem nítido durante a aplicação. Quer dizer, após a aplicação das provas, quando ele vai lançar as notas. Então, ele vê que realmente os alunos conseguiram absorver esse conteúdo. Então, assim, é uma coisa bem gratificante. Então, dá sentido àquele trabalho que eu executo. Poxa, eu estou executando da forma correta, eu estou tendo esse retorno. Eu venho aqui todos os dias, eu ensino para o aluno, mas em compensação, eu tenho esse retorno deles, que é o aprendizado, que é justamente nas notas em que eles tiram. Então, nada como alguém feliz no seu ambiente de trabalho. Isso é verdade, porque as pessoas mal-humoradas em local de trabalho não dá certo. Então, você não progride, você não tem êxito nenhum, você não tem estímulo nenhum. Também não é fácil de atingir, mas é necessário, porque muitas vezes vamos precisar da ajuda do grupo ao qual pertencemos.
Então, na escola nós não estamos sós, nós temos um grupo e assim são os alunos também, eles são inseridos em grupos que eles precisam de ter esse grupo. Temos que estar envolvidos com as pessoas e nos deixar envolver por elas para encontrarmos satisfação naquilo que fazemos. Então, a escola é uma família também. Então, é lá que nós definimos os laços de amizade, com os colegas de trabalho, com os alunos, você estreita seus laços de amizade e aí você encontra, a partir daí, satisfação justamente no que você faz, seja dando aula, seja você servindo a merenda, seja você limpando a sala de aula, seja você recebendo o aluno no portão da escola. O ideal a ser atingido na escola é que cada um, justamente na sua função e no seu papel, possa exercer um poder de decisão com a mesma igualdade de direito, sendo educador ou educando, enfrentando-se nas diferenças que cada função exerce. Então, cada um tem um papel, então todos são importantes, independentemente de ser o professor, não é o professor que é mais importante, todos são importantes porque cada um exerce um papel diferenciado, então cada um no seu papel profissional e todos fazem um todo. Então, agora nós vamos falar de gênero nas relações escolares. Então, a título de facilitar a comunicação, então, todas as vezes que temos o plural, envolvemos masculino e feminino e usamos a palavra no masculino. Isso se deve justamente à nossa regra gramatical da nossa língua, que faz o uso masculino como sendo genérico, mesmo quando nos dirigimos a um número muito maior de mulheres. E a nossa gramática, ela é então um tanto quanto machista. Aí a autora pergunta, você não acha? Então, a regra do português, ela fortalece a ideia de que seja natural que os homens dominem as relações de poder. Então, a autora nos relata que é importante abordarmos a questão de gênero na escola para refletir sobre o papel de cada um neste contexto e não simplesmente masculino e feminino. Então, desde a infância, os homens e mulheres são vistos, concebidos e constituídos de forma diferente. Assim, o estudo dessa diferenciação, ele é primordial na busca da compreensão da constituição do sujeito. O gênero, portanto, ele é uma dimensão muito importante da formação do ser humano, principalmente neste contexto escolar. Quando nós ouvimos falar em gênero, pensamos logo no sexo, mas gênero, ele não significa dizer que seja sexo. Podemos definir o gênero como sendo a atribuição de um modo de ser que reúne características sociais e culturais de homem ou de mulher, e não simplesmente só de um. Porque o gênero, ela questiona, por que o gênero não é sexo? Porque sexo, ele está definido pela característica morfológica, ou seja, a sua constituição, pelos órgãos genitais, masculino ou feminino, que são definidos geneticamente. No entanto, o sexo por si mesmo, ele não determina o comportamento do homem ou da mulher. Aqui um exemplo nós podemos ter que é comum as pessoas dizerem que homem não chora. Então a autora questiona aqui, o que isso significa dizer? Que fisiologicamente o homem não consegue chorar? É claro que não. Isso significa que a nossa cultura atribui ao corpo do homem
a impossibilidade de chorar em alguns momentos. Assim como no caso do choro, existem outros exemplos que a cultura permite ou não ao homem e à mulher, ao homem e à mulher. Então, todas as coisas atribuídas pelo cultural, elas são chamadas de gênero masculino ou feminino, gravem bem. Então, todas as coisas atribuídas pelo cultural são chamadas de gênero masculino e feminino. No gênero feminino, aprendemos desde cedo sermos dóceis, sensíveis, frágeis, chorar com mais facilidade. Já no masculino, os homens são obrigados a desenvolver uma postura mais forte, mais durona, né? Músculos, dureza e até sem sensibilidade. A dificuldade em analisar as coisas a partir da categoria gênero, ela se dá pelo fato de admitirmos que tudo é definido pelo biológico, principalmente em relação aos papéis de homem e de mulher que estão muito ligados à nossa identidade sexual. Sendo assim, acabamos por acreditar que as diferenças entre homem e mulher são naturalmente dadas e não culturalmente construídas. A escola como espaço de socialização, veja bem, socialização de meninas e meninos, ela exerce uma grande influência no processo de constituição de gênero. E o papel do educador neste processo de construção de gêneros, ele é de fundamental importância para dar flexibilidade às regras e aos papéis de gênero e levar os alunos uma reflexão sobre as relações de gênero. Como constituídos ou como constituintes dessa sociedade, os educadores, eles são também permeados pelas concepções acerca do gênero e podem acabar por cair em uma naturalização do mesmo. Torna-se necessário um trabalho consistente, bastante reflexivo na formação de educadores sobre essa questão para que eles possam, junto com os alunos, resignificar esses papéis de gênero e não permanecer nos estereótipos, ou seja, naqueles modelos que impedem a diversidade na construção pessoal de existência. Então, aqui a autora questiona, como você vê o papel dos educadores em relação à formação do gênero? Então, a escola tem sido utilizada para perpetuar os estereótipos? Anote no seu memorial. Então, outro questionamento, como as relações de gênero, como são as relações de gênero na sua escola? E como são tratados os meninos e meninas? Como você se sente frente a determinadas exigências de papéis ditos masculinos ou femininos? Você pode estar anotando no seu memorial. E ainda mais questionamentos. A relação entre função exercida e gênero? Então, faça a relação entre as diferentes funções exercidas na sua escola e o sexo de quem as exerce. Então, que conclusões você pode tirar dessa relação? São questionamentos muito importantes que vocês podem estar anotando para já no final, principalmente desse módulo, vocês estarem verificando, analisando essas respostas para ver que às vezes você anota de um jeito, mas realmente era de outro. Então, ao nascermos, já fazemos parte, aqui nós vamos falar da diversidade cultural do processo educacional. Perdão, então, ao nascermos, já fazemos parte de uma cultura que é a forma de organização social de um grupo
com valores, crenças e costumes específicos. Então, organização social de um grupo com valores, crenças, costumes específicos. Então, o que somos como seres humanos é o resultado de quê? Da interação dialeticamente estabelecida entre os processos intrapessoais, você com você mesmo, interpessoais com as pessoas que se constituem e se transformam numa determinada cultura. Então, percebemos as diferenças nos costumes das pessoas e como elas podem causar estranhamento. Então, existe diferença de cultura para cultura. Em alguns casos, achamos divertidas essas diferenças, mas em outros podemos reagir até com certo preconceito. Justamente quando vemos dois árabes geralmente se cumprimentando, isso aí para nós que temos uma cultura diferente, obviamente você vai chegar até rir e ver uma certa estranheza, mas são questões culturais. Então, na escola, muitas vezes pensamos que todas as pessoas elas têm os mesmos tipos de costume, mas é aí que nós nos enganamos. Então, nas escolas, existem inúmeras pessoas com diversos tipos culturais, com diversas formações culturais, e que essas formações culturais elas têm que ser respeitadas. Então, estar em grupo não significa ser igual, ter as mesmas ideias, compartilhar as mesmas opiniões. Você pode estar num grupo, ter diferentes ideias, diferentes opiniões, ser de uma cultura totalmente diferente, mas obviamente respeitar e ser respeitado. De que maneira o grupo na sua escola está formado? Esse é um questionamento da nossa autora. Então, você acha que as pessoas são iguais? Você sente parte desse grupo da sua escola? Então, como o seu grupo ele lida com as diferenças? Então, procure descrever o grupo da sua escola, as suas características específicas comuns e, obviamente, suas diferenças. Então, os nossos alunos e adolescentes, por exemplo, eles muitas vezes são vistos como iguais. No entanto, se nós olharmos com mais atenção, veremos que eles se organizam em diferentes grupos. Por quê? Porque eles precisam estar inseridos em grupos aos quais falem a mesma linguagem, que eles tenham o mesmo tipo de pensamento, grupos que aceitem eles e que eles se sintam atraídos. São os chamados de tribos, por exemplo, tem os punks, tem os darks, os grupos das patricinhas, os nerds, que são já aquelas pessoas que elas se dedicam demasiadamente a estudos, elas não têm a atividade social, geralmente são pessoas mais tímidas, né? Têm dificuldade de inserção, de se interagir em um certo grupo. Então, são adolescentes comuns que não se enquadram em nenhum dessas tribos. Então, muitas das vezes os grupos dos adolescentes, eles são considerados como grupos de oposição a dos adultos ou de fuga diante de uma realidade cotidiana. Por quê? Porque o adolescente, ele vive uma fase de transformação, justamente é a fase de explosão dos hormônios, ele está em dúvida com ele mesmo, o que está acontecendo, é aquela fase de questionamentos. Então, pode ser fase de oposição justamente aos adultos. Então, vista assim, a tentativa por parte dos jovens de desenvolver atividades coletivas representa um perigo às práticas e às normas consagradas pelos adultos, principalmente dentro de uma escola. É onde nós temos que abrir o diálogo para você poder se inserir naquele grupo, facilitar o diálogo e você vê que realmente é de uma outra forma. Porque muitos educadores, eles desejariam ter diante de si indivíduos semelhantes isolados, pois a formação de grupos de jovens tem sido, em geral, vista como estruturas sociais complexas, instáveis, ameaçadas de mudanças, elaboradas por novos valores culturais. Então, vem daí a desconfiança ou até mesmo a incompreensão entre as gerações instaladas na vida pública e as gerações
em ascensão. Então, as gangues e os grupos de adolescentes amplamente estudados pelos psicólogos e sociólogos, eles são vistos como oposição ao papel do educador e ao conteúdo programático imposto pela escola, impossibilitando o processo de aprendizagem. Justamente por isso, estarem em gangues, os grupos, que dificulta geralmente aquele processo de professor ensinar, né, cria uma força entre eles. Aí a autora questiona, o que você pensa sobre a formação desses grupos de adolescentes? Porque os jovens parecem chegar à escola cansados, agitados, distraídos, parecendo que não querem nada com os estudos? Será que é por algum motivo de problemas ocorridos em casa, do tipo brigas, surras, abuso sexual ou por conflito de classes com colegas ou mesmo com educadores? É um questionamento. Então, será que por se julgarem incapazes de aprender e assim desistem logo? Quem sabe até que eles não estejam precisando que você, professor ou você, educador da escola no contexto geral, dê um pouquinho de atenção para ele. Tudo que ele quer é a sua atenção e às vezes ele age dessa forma que é para chamar a sua atenção. Então, de um modo geral, as escolas veem os adolescentes como rebeldes, possíveis destruidores da ordem. E a escola deveria entender melhor esses adolescentes. Às vezes é porque falta a questão do quadro de profissionais para poder fazer essa interação. E já os adultos também deveriam compreender melhor que a rebeldia faz parte do processo de autonomia. E que não é possível ser sem rebeldia. O grande problema é como amorosamente dar sentido produtivo, criador ao ato rebelde e não acabar com a rebeldia. Já diz aqui Paulo Freire. Então, sabemos que o comportamento rebelde dos adolescentes, ele não tem raras vezes ultrapassado os limites do respeito ao outro, chegando a situações de violências extremas, como os casos de tentativas de homicídio e também de suicídio. Então, é um problema que muitas pessoas têm cometido besteiras e principalmente essa questão de adolescentes, onde têm ocorrido esses homicídios. Às vezes, é justamente isso, uma falta de diálogo, uma falta de interação. A pessoa se sente muito só, precisa conversar, precisa dialogar, ter alguém ao seu lado, precisa de atenção e onde ela não tem. E é onde, eu sei que é difícil, mas o educador deve estar atento a estas questões, sem, contudo, desenvolver atitude preventiva e generalizante de que todo adolescente seja um perigo, mas que todo adolescente, ele passa por uma fase de transformação, e que essa fase de transformação é uma fase, e naquele momento ele precisa de atenção justamente, às vezes, para se encontrar, para tirar certas dúvidas, para interagir no meio ao qual ele está inserido. Então, não é necessário que a diversidade cultural e os conflitos na escola entre adolescentes e adultos seja visto como algo negativo e destruidor. Então, aquilo que nós falamos, você ter opinião diferente não quer dizer que você não é do contra totalmente. Não, cada um tem uma opinião, mas todos podem respeitar a opinião de cada um. Então, pelo contrário, são formações particulares e não necessariamente hostis a tudo que é diferente deles. Então, no grupo, o adolescente distingue-se dos demais membros como um indivíduo que tem sua autoestima e constrói sua autonomia. A conquista
da autonomia se dá na própria experiência e nas decisões tomadas, olha, sempre em diálogo com o outro. Sempre em diálogo com o outro. Então, o outro, ele é de extrema importância para a constituição do sujeito em todas as suas etapas da sua vida. É o que nós vimos nos conteúdos anteriores. Então, não há como ser sozinho. A pessoa sempre precisa de uma outra pessoa para se constituir. Então, nós somos sempre em presença do outro. E no que diz respeito à autonomia, o educador também deve conquistar a sua. Então, para isso, o respeito à identidade, a autonomia do aluno são fundamentais. É nessa relação que o educador torna-se sujeito de suas ações e não um objeto manipulado por teorias psicológicas. Então, quanto mais nos colocamos como sujeito do processo, ensino-aprendizagem, mais capacitados estaremos para a tarefa de educador. Então, este modelo, um dos grandes dilemas na transformação do funcionário em educador seja o sentimento de que ele não possui voz própria. Então, na escola, ele resume-se a tarefa, por exemplo, de servir simplesmente a merenda, de simplesmente limpar o pátio, simplesmente estar lá no portão. Então, neste modelo de funcionário, ele explicita o homem alienado, o homem máquina. Então, tal situação nos leva a refletir sobre as dificuldades que os funcionários encontram para, junto com o grupo da escola, discutir problemas como reivindicar melhores condições de trabalho. Então, nós vimos que é importante você se sentir motivado, nós vimos que é importante a questão da disciplina, que nós precisamos sempre de uma outra pessoa para trocarmos experiência, para aprendermos, para ensinarmos também. E verificamos que em um contexto escolar, todos são importantes para a questão do ensino-aprendizagem, certo? Nossa aula encerra aqui, eu agradeço a todos e até o nosso próximo encontro.